mensagem de Deus para o seu coração. Graças a Deus. Queridos, queremos compartilhar uma palavra de fé ao seu coração e depois vamos orar por você, abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Mas na programação de ontem, de segunda-feira, hoje é terça-feira, a gente começou a falar alguma coisa sobre sonhos. Inclusive, muitas pessoas acessaram o nosso canal no YouTube para ouvir a palavra, outros que não ouviram pelo rádio, ouviram pelo canal no YouTube. Foi falado justamente sobre sonhos. A gente só deu uma introdução e foi muito feliz o nosso irmão que nos assessora na área do YouTube colocou ali o tema, né? O grande realizador de sonhos, que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então hoje a gente vai dar um prosseguimento aqui, pastora Eva e prezados ouvintes, sobre a vida de um rapaz, né? o José, o famoso José. E o José, diz a Bíblia aqui, no capítulo, em Gênesis 37, o verso 5 e 8 diz: Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Interessante isso aqui, os sonhos de Deus na vida de José. Inicialmente a gente percebe aqui que lhe trouxeram grandes problemas para ele, mas o sonho se cumpriu, ou seja, seus irmãos e seu pai se inclinaram na presença dele lá no futuro. Meu querido e minha querida ouvinte, da mesma maneira, o Senhor Deus coloca sonhos nos nossos corações e muitos deles são proféticos, quando é Deus que coloca. Sonhos proféticos. Ou seja, um sonho que vem de Deus é como sua palavra, certamente se cumprirá. Olha o que diz Gênesis 41, do 37 ao 43. Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: Inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Então você veja bem, José, ele teve sonhos. E os sonhos que ele teve, quando jovem ainda, eram sonhos de Deus, eram projetos de Deus, que Deus estava colocando em José. Mas, pastor Eva, é interessante esse negócio aqui, que José, quando ele sonhou, ele cometeu assim algo que um dia eu já cometi esse erro também na vida. Você contar os sonhos de Deus para alguém que não entende aquilo ali e às vezes começa até a te perseguir. Então José começou a ser perseguido pelos seus próprios irmãos, porque os irmãos tinham inveja dele, que ele era o mais novo. E ele contava sonho, e no sonho José era o grande. E os irmãos e os pais tinham que se curvar. E de fato esse sonho, que eu já li agora, se concretizou. O José, ele estava na faixa mais ou menos, acho que 17 anos, quando ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Quer dizer, os próprios irmãos dele venderam ele como escravo, né? E com isso foi vendido como escravo. E depois de 13 anos, se concretizou os sonhos de Deus na vida de José. Se Deus assim permitir, né? Se Deus permitir, essa semana, quem sabe a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, que é uma história muito linda, e a gente tira lições de vida. Então, amigo, amiga, querido e querida,
Se Deus te dá algo para você, o conselho é esse. Fique para você, aguenta aí, porque tem coisa que Deus dá para mim. Por exemplo, eu já tive no meu ministério pastoral mesmo, coisas que Deus falou que era para mim, e eu naquela ânsia de fiquei feliz, contei para 1, 2, 3, e percebi que depois eu não devia ter contado, mas daí já era tarde, né? Quer dizer, por quê? Porque o inimigo é astuto, né? O diabo, Satanás, o nosso inimigo, ele é astuto, né? Então, é bom que você fique para você, deixa a coisa acontecer. Quando acontecer, aí o pessoal vai perceber a mão de Deus cuidando de cada detalhe da sua vida. E interessante que quem começou a perseguir José não foram os vizinhos, não foram ali os parentes de longe, né? Outros povos, né? Foi os irmãos dele, quer dizer, a casa dele. Então você vê que já começou um conflito ali. Com certeza, né, José como jovem, contando aquilo ali, com certeza a maneira que ele falava também, com certeza provocava ali os irmãos, né, dele. Pois é, mas teve luta? Teve. Ele foi vendido como escravo? Foi. Foi uma luta terrível? Foi. Mas o sonho de Deus na vida de José se concretizou. Que tremendo isso, né? Tem uma palavra em João capítulo 13, verso 7, que diz assim: respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou fazendo a você, mas mais tarde, porém, você entenderá. É assim, queridos. Então Deus trabalhou na vida de José. Na hora foi de um jeito, mas o que Deus tinha para o futuro, até a coisa ruim vira em bênção. Deus transforma situações ruins em bênção. Então eu preciso passar por algumas coisas, pastora. Deus sabe como trabalha com você. Deus sabe como que Ele trabalha comigo. Então o que Ele está fazendo hoje, eu só vou entender amanhã. Então as lutas de agora é com propósito. Você acha que Deus fica castigando? Claro que não. Deus é amor, Deus é paz, mas Ele sabe trabalhar nesse coraçãozinho aí desse filho, dessa filha dele. Ah, Deus sabe como Ele mexe comigo. Ah, Deus sabe como Ele trabalha na minha vida. Então não sou eu que vou julgar, não sou eu que vou emburrar, empacar, porque Deus está fazendo isso. Não, Ele está me ensinando, me corrigindo, me parando para algo maior. Então esses dias você está parado aí, não é para ficar comendo e dormindo, não. É porque você está se preparando. Então você tem que sair melhor dessa luta. Mais fortalecido. Claro, vou ter marcas, vou ter cicatrizes, vou ter muitas perdas. E quem não tem? Quem não tem? Todos nós temos. Mas os problemas nos promovem, os problemas nos fortalecem, os problemas nos ajudam a avançar, nos ajudam a ensinar nossos filhos. Ó, filho, você também vai vencer, essa luta aí não vai te destruir, ela vai te aperfeiçoar. Então, é como aquela criança que reprova de ano. Você já viu aquela criança que reprova de ano, depois ela estuda tanto que aquilo que ela reprovou, ela sai melhor? É assim. Então, tem coisa que eu saio reprovado, mas tem coisa que eu saio aprovado. E lá na frente eu vou entender. Então João 13, 7 diz, respondendo Jesus: ah, você não compreende agora o que eu estou fazendo com você. Ah, mas mais tarde, amanhã, daqui a pouco, você vai entender por que você está passando isso. Então não murmure, não reclame, não fique com essa situação travada dentro de você. Agradeça, fala: ó, Senhor, obrigado, porque essa luta aí, ó, me aperfeiçoou, ficou uma marca aqui, tá um vazio, tá uma escuridão, tá um buraco, mas olha, o Senhor está preenchendo, com seu amor. Se Deus me amou, quem sou eu para odiar? Se Deus cuida de mim, quem sou eu para não cuidar? Se Ele fez por mim, quem sou eu para não fazer? Deus é maior que essa luta, Deus é maior que esse câncer, Deus é maior que essa quimioterapia que você está fazendo aí. Tá difícil, pastor, não estou aguentando, acho que eu não vou suportar. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há fôlego de vida, enquanto você respira, Deus é mais, Deus é maior, Deus te fortalece, Deus te levanta, Deus te dá mais um fôlego de vida para hoje. Então agradeça hoje, esqueça, amanhã vai chegar. Não fique preocupado com amanhã. Amanhã já chega, mas viva hoje intensamente, como se fosse o último dia da sua vida, com o coração limpo, sarado, curado. Não guarde mágoa,
Não guarde ressentimentos. E José foi valente, hein? Com certeza. Olha só. Isaías 55, do 8 ao 13 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, querido e querida, o plano de Deus para a nossa vida é muito melhor. Isso não tira o nosso livre-arbítrio, nosso direito de fazer as nossas escolhas, fazer os nossos planos, não é? Traçar metas, objetivos, tudo isso faz parte. Porque não é bem assim. Tem gente que fala assim, o que Deus der tá bom, eu deixo tudo na mão de Deus. Tá certo. Né? Porém, não é assim, se eu tenho que fazer. Né? Como nós estamos aqui levando a palavra de Deus nessa emissora há 15 anos e meio. Não é? Se eu relatar as lutas, as batalhas em toda essa temporada, você diz, nossa, como é que vocês aguentaram? Até hoje a gente enfrenta batalha, né? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, né? E eu me considero um camarada, quem me conhece é minha esposa, mas eu me considero um cara até calmo, paciente, né? Mas tudo na vida tem limites, né? Então por isso nós temos que depender de Deus, para que a gente não venha se machucar com as nossas próprias palavras, né? Quando a gente fica indignado com certas coisas que acontecem, né? Então, acontece na vida, né? Você faz um plano, acontece imprevisto, né? Acontece, você planeja uma coisa e dá outra, né? Mas por isso, da importância da gente não perder, gente, vamos usar uma linguagem moderna, a conexão com Deus. Numa linguagem mais, entre aspas, espiritual, né? A comunhão com Deus, né? A intimidade com Deus. Então, José, ele tinha intimidade com Deus. Né? Ele tinha intimidade. Enquanto os irmãos dele lá ficavam lá aprontando algumas coisas, que os irmãos dele também era fera, né? Então ele tinha intimidade com Deus. Né? Então, e ele era o escolhido de Deus. Então não adianta. Quem é o escolhido de Deus, não tem jeito. Deus agirá, e quando Deus age, ninguém vai impedir. Né? O homem pode impedir, o sistema pode impedir, o sistema religioso, o sistema disso, existe vários tipos de sistema, né? Que às vezes quando eles começam a operar, eles tentam impedir o agir de Deus. Mas quando Deus tem algo, pode levantar o sistema do mundo inteiro contra. Mas se Deus estiver com a gente, nós vamos superar, nós vamos vencer. E vão cantar o hino da vitória ainda, ou aquele outro hino lá, sobrevivi. Graças a Deus. Então o diferencial é pela fé, queridos. Vai depender de você. Já que é para passar, então vamos passar rindo. Já que é para passar, vamos passar adorando. Já que é para passar, vamos passar orando. Já que é para passar, vamos passar juntos. Então o diferencial está como você vai passar por essas situações. Pastor, eu prefiro passar chorando, vou me entregar, vou me trancar, vou sofrer mais. Para quê? Jesus já sofreu, você tem que passar de cabeça erguida. O soldado vai para a guerra, vai para a batalha e ele vai preparado. Então a diferença está. Você não está preparado para as guerras desses últimos dias, então vai se preparar. Vai se preparar. Então eu preciso me preparar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso jejuar, eu preciso me posicionar, eu preciso aprender do que querer ensinar, eu preciso sentar para ouvir, sentar para aprender. Então quando eu sou ensinável, pastor, eu não estou aguentando essa guerra, não estou aguentando essa batalha, me mostra onde está o meu erro, me mostra onde está a minha falha, porque eu não enxergo. Mas o meu pai enxerga, a minha mãe me enxerga, o meu marido sabe os meus erros, as minhas falhas, os meus defeitos. Então eu tenho que ser humilde, eu tenho que reconhecer, eu estou errando aqui, então vê se quebranta esse coração aí, chora no altar, fala com Deus que Ele vai se revelar a você. Ele se revela e Ele fala, filho meu, fecha um pouco a sua boca, filho meu, se aquebranta mais um pouco. Ele fala, Ele tem falado e tem falado muito. Você está lendo aí? Livro de Provérbios, hoje você não pode perder, você tem que ler. Pastor Eva vai ler para mim? Não, é você que vai ler, é você que vai meditar. Eu vou ler para mim, você vai ler para você. E Deus vai falar para mim de um jeito e vai falar para você de outro. Porque Deus, olha queridos, Deus ama, viu? Ele ama você. Ele ama você e Ele vai falar com você. E hoje a unção está forte, pastor Edson, a benção é grande. Não, com certeza. Quando a luta está muito grande, a benção vai ser 100 vezes melhor.
Provérbios 21, aproveitando o Provérbios de hoje é dia 21 de julho, né? O 1 e o 2 vem bem certinho aqui com a palavra de hoje. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Tá? Então, é muito interessante isso aqui, porque Salomão está dizendo, olha, todo o caminho do homem é reto aos seus olhos. É aquilo que eu falei, você faz seus planos e parece que está tudo certinho. Mas Deus que sonda os corações, Deus que conhece o nosso interior. Então, da parte de Deus, só virá coisa boa. Coisa boa. Compreende? Agora, é interessante aqui que ele fala que o coração do rei está na mão de Deus, né? Por isso que a Bíblia fala para a gente orar pelas autoridades constituídas, né? Como é linda a palavra de Deus, né? Quer dizer, você ora para Deus dar a elas sabedoria, para Deus falar com elas, tipo assim. Então, aqui tá claro, porque Salomão foi rei, foi 40 anos rei, né, de Israel. Então, ele estava falando de uma coisa que ele vivia, né? E ele era o homem que Deus tinha dado a ele sabedoria, conhecimento, né? E de brinde deu muita riqueza material para ele também. Então você veja bem, se a gente orar, vamos fazer um comparativo. Você que trabalha numa empresa, talvez ali o patrão, o gerente, como a pastora Eva disse, talvez não está te vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo o seu esforço, Deus está vendo a sua honestidade, Deus está vendo o importante, gente, é o que Deus está vendo, porque Deus não vê o exterior, a nossa aparência. O homem, diz a Bíblia, o homem vê o exterior, não é? Mas Deus vê o nosso interior, o nosso coração. Então, Deus é que sabe se realmente o Edson, a Eva, o João, a Maria, a Rosângela, o fulano, o Beltrano, Deus é que sabe se você está sendo realmente honesto com as coisas. É Deus vai te honrar. Então, não se preocupe necessariamente com as avaliações dos outros. E sim, pense melhor na avaliação de Deus, que conhece você. Amém, graças a Deus. É muito importante entender isso. Deus não vai amaldiçoar o que ele já abençoou. Então ele vai o quê? Pastor, ele vai transformar em bênção. Essa coisa ruim vai virar bênção. Entende isso? Olha, querido, quando você visualizar as coisas de Deus, como Deus vê, você vai amar mais a vida. Você vai cuidar mais de você e parar de cuidar dos outros. Você vai viver a sua própria vida e parar de viver a vida do outro. Você vai descobrir a sua identidade e vai querer parar de construir a vida dos outros. Construa a sua, cuide da sua. E você vai ver que você será um reflexo para aqueles que querem crescer em Deus. Vão te procurar, vão te honrar, vão te respeitar e vão querer saber que Deus é esse que mudou tanto a sua vida. E permitindo Deus, a gente volta a dar prosseguimento na programação de amanhã. Vou deixar essa frase aqui que os irmãos de José viam. Quando José chegava, né, os irmãos diziam assim, vem lá o tal sonhador, né? Como é bom, né? Esse filme eu conheço um pouquinho, viu? Eu gosto dessa história porque eu acho que todo cristão verdadeiro passa, não igual o José, mas alguma coisa parecida, porque o Deus de José é o nosso Deus, né? O mesmo Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Então, que aliás o pai de José é o Jacó, né? Então é isso aí, é o mesmo Deus, quer dizer, então Deus age e continua agindo. Gente, nós temos que orar, pastora, fala. Agora imagina você que está aí numa empresa e você está sendo bem sucedido, você deixa a sua marca, né, no seu trabalho. E todos querem aí o seu lugar, mas não sabe fazer o que você sabe. Então, se você souber que você é você e aquela pessoa vai ter que aprender um pouquinho para chegar onde você chegou, você para de brigar com os outros. Para de querer competir, para de querer concorrer. Você é você e ele é ele, ela é ela, entendeu isso? Então, Deus vai te ajudar. E você vai crescer muito nesses tempos difíceis. E nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Momento da oração. Querido Deus, em nome de Jesus, primeiramente agradecemos pela vida, por estar com vida, respirando, com saúde, para poder ministrar a palavra aqui neste momento tão sagrado para nós e para milhares de pessoas que amam nos receber em suas casas. Não apenas os pastores, mas receber a bênção de Deus através do nosso ministério aqui no rádio. Deus Todo-Poderoso, obrigado acima de tudo
pela salvação em Cristo Jesus, por termos certeza, convicção que o nosso nome está escrito no livro da vida. E eu peço neste momento também a salvação de todos que nos ouvem e de toda a descendência dos nossos ouvintes que ainda não tiveram um encontro com Jesus, que venha ter, que venham a ser salvos, que ainda nesse mês de julho, mês da sabedoria, o mês que estamos lendo o livro de Provérbios, muitos venham a ser salvos, venham a ser transformados e venham a ter a verdadeira sabedoria de Deus em seus corações. Deus abençoe os casais, que haja paz e harmonia neste casamento, os filhos, a família. Ó Deus, proteja todos, Pai. Nos livra de todo mal, Senhor. Nos dê graça, nos dê força, saúde mental, emocional, física, saúde espiritual e abençoa também as finanças pessoais do trabalhador, da trabalhadora, daquele que está com o seu próprio negócio. Esse pessoal todo, Pai, que começou o seu próprio negócio, que ficaram desempregados, e iniciou o seu próprio negócio, Pai, abençoa, para que eles possam prosperar, e de empregado eles venham dar emprego para outras pessoas, porque essa empresa vai crescer, Pai. Abençoa os aposentados, abençoa o trabalhador, o empregado, o patrão, enfim, o povo querido que precisa dessa bênção econômica e financeira também, para cumprir com os seus compromissos. E aquilo que temos profetizado quando terminar o mês de julho, Pai, que não venha empatar e não venha faltar, mas venha sobrar ali no orçamento, no planejamento financeiro dos nossos ouvintes. Abençoa aqueles que nos abençoam, seja orando pela gente e seja também semeando a sua semente de fé, seu tijolinho da fé. Abençoa, prospera, multiplica e tenham todos um excelente dia em nome de Jesus. Senhor Deus, nós cremos que o Senhor cuida de tudo. O Senhor está no controle. O Senhor cuida dos passarinhos, o Senhor cuida das plantações, muito mais o Senhor cuida dos seus filhos amados, amadas, separados, escolhidos para um grande propósito. Eu sei, meu Deus, que essa pessoa está nesse país, nessa nação, nessa cidade, nesse bairro, e Tu sabes, ó Pai, o Senhor está vendo o coração, a individualidade de cada um. As lutas, as guerras, as batalhas, mas eles estão vencendo dia após dia. Não porque são bons, não porque somos bons, mas porque existe um Deus que cuida de nós. E nós estamos na sua total, completa dependência. Livra do espírito de morte, livra das doenças, livra este casal de tanta briga, de tanta intriga, de tanta confusão, Pai. Que eles possam ver a qualidade um do outro e que haja amor, perdão, reconciliação. Assim como existia antes, quando eles se conheceram, que eles possam resgatar este amor, essa alegria, essa paz, que esses filhos, os corações desses filhos venham se render aos pais e que os pais venham entender melhor os seus filhos. Abençoa o trabalhador, a empresária, a dona de casa, o empreendedor, esse que está desempregado à espera de uma resposta. Nós já te agradecemos pela bênção, já te agradecemos pela vitória em nome de Jesus. Você que deseja ser um agente de Deus, que são pessoas que se identificam com o nosso ministério e têm interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação Agindo Deus Quem Impedirá. Se você deseja participar destas pessoas de fé, que semeiam com fé e vão colher o que semeiam, anote Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.